E a família? Tá bem, graças a Deus, tudo beleza. As crianças, seu Luiz, Cris. Tudo bem. A Cris está no Conacred, que é um congresso de crédito, né? Tá tendo lá em São Paulo. E meu pai está num congresso de matriz orgânica. Que legal. Bacana, bacana. Bom, o que você conta de bom? Ontem a gente já estava... Aí, o Agnaldo? O Agnaldo tem travado às vezes. Acho que é o notebook dele. Projetar o relatório? O Agnaldo travou, voltou agora. Se puder repetir, por favor. Claro. Você vai projetar o relatório? Sim. E o que eu estava falando, que acho que você não escutou, é que ontem a gente estava fazendo uma avaliação, eu e o Maurício, e vimos, a percepção era que tinha caído o faturamento esse ano. Então, o faturamento comparado ao período do ano passado está próximo. Tá? Né? A questão é que esse ano está aparecendo aí para vocês, não? Sim. Se teve atraso em entrega, né? E não atraso da BVL, atraso dos produtores com relação ao período de entrega. Porque ano passado a gente entregou muita coisa em agosto, setembro. Esse ano ficou muita coisa para outubro, né? E uma partezinha ainda para novembro. Então, pensando em funil de vendas, a gente está acima do ano passado. São 10% acima do ano passado. Pensando em entregas, a gente está um pouco abaixo realmente. Entendi. Bom, mas pode discutir aí, pode apresentar o relatório. Bom, então de faturamento, nós fechamos outubro com 4.948.000, né? Eu somei o do ano, deu até agora, se eu não me engano, 14 milhões. Enquanto ano passado, o ano todo deu 16.764, né? Em questão de colaboradores, a gente teve um aumento... mas você acha a projeção tem algum número a mais? Você acha que vai bater 2022 ou vai ficar um pouco abaixo? Cara, nós estamos buscando bater e ficar acima. Não muito acima, mas o intuito é ficar um pouco acima, sim. Em torno de 10% a 15% acima. É o que a gente está buscando. Porque, como eu falei, ainda tem alguns fechamentos que estão em andamento, né? Então, o nosso funil ainda está ativo. O que ano passado, nesse período, o funil já tinha finalizado boa parte dele, né? E nós temos ainda algumas entregas para serem realizadas. Entendi. Fora a região de frutas também, que a gente tem boas oportunidades nesse mês de novembro e dezembro, né? Região de frutas, Bahia ou outro estado? Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, né? A gente tem também áreas de fruta. E pega ali também Sergipe, a gente também tem entrado lá. Tá. Vocês têm algum contato ou tentaram alguma coisa ali na região de... Caiu de novo. Eu ia falar região de Petrolina. Petrolina. Na região de Petrolina. Então, até o motivo da gente ter aumentado, né, o número de colaboradores. Então, onde é que nós aumentamos? Na área comercial. Foi um ano que, depois até ali para frente a gente vai falar um pouquinho mais, né, mas foi um ano que a gente acabou perdendo muitas oportunidades, né? Então, perdendo alguns clientes, né? Tivemos que dar alguns descontos para conseguir fechar volumes maiores. E a região de frutas tá bem mais animadora do que a de grãos, né? Em grãos, a gente estava na última safra, era 70% do nosso faturamento era grãos, 30% HF. Esse ano a gente quer equilibrar um pouquinho mais a balança, ficar em torno de 60-40, né? Com isso, nós contratamos mais 2 colaboradores, né? Um na região para fazer Petrolina e Cealba, e outro para fazer o extremo sul da Bahia e Espírito Santo, que são regiões que a gente já possuía alguns contatos, algumas vendas, mas ainda estava bem
Estava bem pequeno ainda, né? Estava bem inicial. Aí agora, com esses vendedores, a gente quer dar um gás a mais nessas regiões. Né? Na avaliação, Rafael, o frete, ele se torna um fator impeditivo para você crescer mais nessas regiões ou não? Depende do produto. Como nós trabalhamos com 3 linhas, né? Aquela linha voltada para a microbiologia do solo, a linha voltada para a manutenção e a linha de resíduos. O de resíduos, sim, ele acaba impedindo. Porém, as outras 2 linhas, não. Dá para a gente entregar e o frete não é o problema. Ô, Rafael, só para eu entender, porque eu não sei muito sobre a sazonalidade do teu negócio. Ali dá para ver que tem naturalmente flutuações no faturamento. Elas são relacionadas à época do plantio ou elas estão relacionadas a questões outras, ameaças ou, enfim? Como a gente estamos ainda, né, muito posicionados em grãos, com relação à época realmente. Então, ano passado, se a gente fosse analisar esses meses de venda, você ia ver que agosto, setembro e outubro estava em alta, né? E o restante estava um pouco mais baixo. Por quê? Porque é a época que a gente entrega antes do plantio, né? Para os produtores estarem utilizando os produtos. Uhum. Beleza. E aí agora, a gente conseguindo posicionar um pouco mais em frutas, você consegue ter também um aumento mensal dessas vendas, né? Porque fruta você acaba girando o ano todo. Né? E uma distribuição melhor, né? Isso. Exato. Agora, soja não, grão você acaba ficando posicionado mais em meses específicos. Né? Uhum. E então de 28, falei 2, né? Foi para 30. E tivemos uma outra contratação de uma vendedora para a região do Maranhão Piauí. Até vou explicar, coloquei ali abaixo, né? Mas depois eu comento. Nós estamos com um trabalho agora de formação de liderança, né? Por que essas formações de lideranças? A gente quer trazer mais. Eu tentei buscar a questão de contratação de gerente comercial, porém, conversei com várias pessoas, a gente realizou o processo seletivo de janeiro, vamos considerar ali de janeiro até maio, de janeiro até junho. Falei com muita gente, mas não, os poucos que a gente gostou mais ficariam valores bem altos, né, para poder estar trazendo esse pessoal como gerente comercial da empresa. Então, nós sentamos novamente, eu, meu pai e minha irmã, conversamos e vimos que a gente sempre desenvolveu o pessoal de dentro, sempre desenvolvemos de dentro da empresa e isso aí tem dado, claro, bons resultados, né? A gente tem colhido bons frutos. Então, escolhemos fazer isso esse ano e a gente está desenvolvendo lideranças para a área comercial. Então, não são gerentes comercial, mas são coordenadores de área, né? Então, vamos ter um coordenador para a área de frutas, vamos ter um coordenador para os estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, e uma outra coordenação que vai ficar responsável por oeste da Bahia e Minas Gerais. Né? Então, a gente vai estamos desenvolvendo essas coordenações, no intuito de poder aumentar o raio nosso de atuação e também está trazendo mais vendedores para a gente estar aumentando essas vendas. Uhum. Bom, em número de clientes, essa baixa aqui, só para vocês entenderem, a gente trabalha com safra, né, de junho de um ano a maio do outro. Então, digamos que o meu janeiro foi aqui junho de 23. Então, por que a gente não pode, eu acabo não considerando esses clientes que estavam? Porque é um fechamento de um ciclo. Então, a gente começa de novo, prospectar, mapear, enfim, todo o processo novamente. Até o momento, nós estamos com 178 clientes, contando essa safra. Né? O ano passado, havíamos fechado com 237, durante a safra toda. Vocês querem que mude essa questão desse gráfico aqui? Porque eu não sei se... Às vezes, para mim, faz sentido, mas para vocês e para apresentar para outros, não faz tanto, né? Vou dublar o Agnaldo. Não, faz sentido, Rafael. A gente vai manter assim porque é padronizado. E aí, com a explicação, a gente entende também. Sim. Então, não é que caiu, não, é porque digamos que o nosso janeiro é junho de 23. E você tem que começar o processo todo novamente, né? Uhum. Não é porque o produtor comprou na safra passada que você vai ter a certeza que vai comprar na próxima. Você tem que
realizar, não todo momento do funil, né? Mas pelo menos ali boa parte dele para poder estar trazendo esse cliente novamente. Quer dizer, aí você está considerando somente propriedades que fizeram a compra. Então, Sim. em junho, tiveram 42 vendas, em julho, 69, Não, aí 75 é aqui, acumulativo. acumulativo. Então, teve 27 clientes a mais em julho. Não, acumulativo. Acumulativo. Então ou Travou de novo, Agnaldo. Repete aí, Agnaldo. eu falei, de junho para julho, então cresceram 27 Exato. clientes, é isso? Tá. É acumulativo, tá? Então, acumulativo de junho, Tá. julho, agosto, setembro, outubro, e aí vem. Legal. A margem de contribuição, né? Então, nós tivemos aí também uma baixa na margem, né? Por quê? Pela necessidade do desconto. Então, tivemos que dar desconto aí para poder fechar grandes compras, né? E permanecer com grandes compras. Eu não foquei em desconto em pequenas compras, a gente focou em desconto em grandes compras, para não perder também oportunidades que a gente tinha de venda em algum desses clientes. Safra de a soja, né, e milho, você teve redução no preço, né, no valor da saca, consequentemente na ponta, a busca do produtor pela diminuição de custo foi gigante. Então, nós tivemos que se adequar a alguns pontos de venda, né, alguns descontos, para conseguir estar fechando a venda. Né? Então, eu preferi perder um pouquinho da margem para não perder o cliente e não perder a venda, e, consequentemente, a gente conseguir dar sequência. Né? Talvez, se tivéssemos mantido a margem, a nossa venda seria até menor. Sim. Mas priorizamos a questão de permanecer com alguns clientes e boas compras que a gente teve ano passado. Porque é um ano que estamos avaliando que é um ano de adaptação do produtor, né? Então, ano passado, o valor da soja está muito alto. O ano retrasado também estava um valor muito bom. Esse ano não está um valor ruim, a margem está interessante ainda. Porém, o produtor vai se adequar a essa nova realidade. E para ele se adequar a essa nova realidade, ele vem cortando alguns custos, né? Então, a gente priorizou em não perder alguns clientes. Agora, clientes que você já está analisando uma dificuldade financeira ou algumas outras situações, a gente preferiu não dar sequência na venda, para ter um saldo positivo lá na ponta, né? E a inadimplência não aumentar. Como que está a inadimplência hoje em relação aos anos anteriores? Então, hoje, nós estamos com inadimplência de 700 mil. Você pega 700 mil e divide por 18 milhões, 18 milhões foi a venda na safra toda, tá? Quando você compara a safra com um ano, aí dá uma diferençazinha. Nós estamos falando em vezes 100, 3,8%. 9% de inadimplência. Então, assim, em valor está um pouco mais alto, mas em porcentagem está bem menor. Eu tive anos aí com 10% de inadimplência, 7%. O mínimo que eu tinha chegado era 5%. Agora, o mínimo está sendo 3,8%. E essa reincidência, aliás, existe reincidência aí na inadimplência em cima de mesmos clientes que anteriormente também atrasavam ou deixavam de pagar ou não? Olha, eu tenho dois casos. Então, e eu estou falando para você inadimplência, não que eu perdi esses 700 mil, tá? Não perdi. Atrasado, tá É atrasado, na verdade, né? A inadimplência é bem menor. A inadimplência deu uns 200 mil, né? Agora, 700 mil, estou falando de atrasados que a minha irmã, né, a área de crédito e cobrança está acompanhando, tem conversado, se não quinzenalmente, mas mensalmente, o vendedor também, né? Então, a gente está acompanhando isso. São clientes que não acreditamos muito na possibilidade desse pagamento, né? Mas sim, a gente tem, mas são dois clientes que têm nessa situação, né? A última conversa que eu tive com a Cris, nós falamos sobre isso também, de clientes que eram
mal pagadores ou que atrasavam bastante pagamento, e era uma tentativa que ela estava tentando fazer para levar esses caras para um financiamento bancário, para ter aí o banco como sendo o fiador dessa venda. E naquela conversa que nós tivemos também, eu e você, que era dos caras dos bancos que vieram bater na porta para ver se estava precisando de alguma coisa, evoluiu alguma coisa? Então, os que nós conversamos, eles estavam buscando mais a possibilidade de antecipação de boleto, né? Nós não conseguimos adiantar com essa ideia de financiar o produtor via o banco. O que eles nos mostraram na possibilidade seria adiantar o boleto, que para a gente não... É que isso daí vai gerar desconto para vocês, né? Baixa a margem de vocês. Exato, para a gente não foi interessante. Mas a possibilidade de financiar o produtor, não. Tanto que nessa safra, boa parte das vendas foram nós que financiamos. O que as outras safras a gente estava conseguindo ter um aumento nesse sentido, nessa aí eu também tive redução. É a gente que financiou boa parte das vendas. Tá. Mas eu acho que você não deve deixar isso de lado, não, viu, Rafael? Continuar tentando bater nessa tecla até um dia vocês conseguirem ter êxito nessa negociação, porque aí vocês passam. Voltou agora, Aguinaldo. Estava comentando para a gente dar sequência, né? E falar com Isso, para você não esquecer isso daí e continuar tentando, porque melhora aí o grau de recebimento de vocês e, consequentemente, também vocês param de financiar o comprador, né? Uhum. Beleza. E aí, pensando em oportunidades, né? O que a gente tem visto? Concorrentes com dificuldade para entrega de produtos, ou seja, a janela de entrega ficou muito menor, ficou bem menor do que ano passado, do que anos anteriores, né? Para o produtor de soja. Como escolha dele próprio. Então, eu vi que o produtor que fechou semente tem 15 dias. Então, que ainda não tinha comprado nem semente, conversando com outras empresas, né? Então, tem muito produtor que deixou a janela dele de compra e, consequentemente, de entrega bem apertada. E vimos algumas empresas tendo dificuldade com relação a conseguir se adaptar a essa nova janela, né? Então, nós já conversamos com toda a equipe comercial, estamos alinhados visualizando nessas possibilidades, e tem alguns clientes que a gente, não foram vários, né? Mas a gente está de olho nisso. Teve clientes que, às vezes, fechou com uma empresa, a empresa não conseguiu entregar em tempo hábil, a gente foi lá e entregou no lugar, né? Entregamos o nosso produto no lugar do que ele tinha comprado da concorrente, né? Então, a gente tem vendo essa oportunidade também nessa situação. O produtor, ele fechou menos pacotes, né? Ou seja, a revenda, quando ela faz a venda, ela vende o químico, a semente, e acaba diminuindo um pouco o preço no químico e na semente para poder estar colocando outros produtos juntos, como biológico, parte nutricional, essa parte de microbiologia do solo, né, que é o que a gente trabalha. Porém, esse ano, o produtor ele reduziu esse fechamento de pacotes. É o que a gente tem visto nos nossos clientes, né? Consequentemente, você tem oportunidades de fechar alguns outros volumes com relação à nutrição foliar. Então, tanto que a gente colocou ali, né? Oportunidade de repique de produto. Ou seja, durante a safra, a gente tendo uma equipe técnica, agora realizando acompanhamentos, alguns produtores já fecharam a linha nutricional conosco, outros ainda não. E tem alguns que não fecharam nem com a gente, nem com o concorrente. Então, isso aí nós estamos de olho também nessa oportunidade, né? Quando o RTV está fazendo um acompanhamento técnico, está levantando a possibilidade de aplicação do produto foliar e, consequentemente, podendo fechar com o cliente. Então, tem alguns produtores que vão ter uma venda quase que em cima do momento de necessidade. O que anos anteriores a gente não teve tanto isso, né? Anos anteriores, na verdade, o produtor com boa antecedência já fechou tudo que ele precisava. Esse ano, não. Reduziu alguns investimentos e tem outros que ele está deixando para fazer meio que quase em cima da hora.
E a gente está de olho nessas oportunidades e com estoque de produção para isso, né? E possibilidade de entrega também. Tivemos um aumento de acesso com consultorias, né? Não sei se o Agnaldo se recorda, era uma dificuldade que a gente tinha. Sim. Esse ano nós conseguimos, a gente montou um funil também para consultorias. Então a gente conversou com 20 a 25, mapeamos 20 a 25, né? Conseguimos fazer reunião de 15 a 20 e fechamos com 10. O que é esse fechar com 10? É realizar Vocês estão trabalho. comissionando a consultoria ou não? Oi? Vocês estão comissionando a... Não. Não sei se o dele... Travou, é. Ô, Agnaldo, então, a gente não está comissionando, mas o que a gente está fazendo? Escolhendo em quem e quanto a gente realiza de trabalho no campo experimental. Então, por exemplo, nós estamos... Estava falando, agora me fugiu. Sobre consultoria. Então, a gente aproveita o campo experimental deles para poder melhorar a estratégia de produtos, posicionamentos e também desenvolver novos produtos. E, consequentemente, a gente utiliza esse campo experimental dele para poder melhorar o nosso relacionamento com a consultoria. Então, não tem comissionamento, mas sim aumento ou não no trabalho que a gente vai fazer com essa consultoria, né? Então, por exemplo, a gente teve uma que a gente fez vários trabalhos ano passado. Esse ano a gente tentou acesso a clientes que eles possuem e a gente não conseguiu. Então, esse ano a gente reduziu o investimento ali nesse campo experimental e fomos atrás de outro. Então, a gente está buscando quem está nos dando acesso, quem está nos dando possibilidade. E tem nos ajudado bastante. É mais uma ferramenta que tem nos auxiliado nesse sentido, né? E você está aproveitando os resultados dos campos experimentais para divulgação dentro do site da BVL? Não, tanto que isso foi até um ponto que a gente teve na reunião passada. Acabou que nas mídias sociais a gente não divulgou tanto. Já vai entrar agora para esse próximo mês. Porém, a gente utilizou mais para estar apresentando para produtores e estar apresentando para as outras consultorias, né? Quando a gente chega para poder fazer uma apresentação da empresa de resultado. E novas regiões, como, por exemplo, Pará e Petrolina, como a gente está abrindo a região, a gente já buscou as consultorias de lá. E estamos fazendo trabalhos já com essas consultorias. Então, o que antes a gente esperava um pouco mais para ter acesso, agora não. A gente já está buscando ter, que te ajuda também a adiantar o desenvolvimento da região, né? E resultados na região também. Tá. Rafael, mas é fundamental que você vá colecionando depoimentos desses consultores, tá? Sim. Quando tiver bons resultados, eles fazerem filmagens simples, através do celular, mas que você possa, num futuro, estar utilizando isso daí, até para quem são os clientes desses caras. Chegar e mostrar, olha aqui que o consultor que trabalha para você falou e achou do nosso produto, né? E produtores de frutas que estão mais animados e dispostos a investir, né? Então, como você tem produtores de soja um pouco mais recuados, você está tendo produtores de HF, de frutas, né, mais animados. Os preços melhoraram, né? E, consequentemente, ele está mais animado para investir. Por isso também que a gente buscou e adiantamos essas contratações que a gente ia deixar só mais para frente. Mas a gente já buscou para agora, dessas regiões de frutas, né? Muito bom. Ameaças. Então, um produtor com receio de investir por conta da baixa margem que obteve na safra anterior e pelo preço também, né, da soja. Vendas com maior desconto do que em anos anteriores, diminuindo a margem. Então, a gente acabou soltando um pouco mais nesse sentido, né, do desconto, que nos outros anos a gente era um pouco mais ferrenho quanto a isso, né? Aumento no churn. Então, 107 produtores até o momento que a gente... Só que esses 107, eu estou considerando todos, porém tem alguns que ainda não estão no momento de compra, mas a gente já está avaliando quem são
e já estamos correndo atrás. Tem alguns produtores que só compram em janeiro, né? Que é no caso de produtores de semente de capim, de pastagem. Porém, eu coloquei aqui. Então, esse é um ponto que até ia pedir ajuda de vocês em. Nós montamos igual o ano passado, igual o ano retrasado, desculpa, aqui junto com a CI. Peguei quem são esses produtores, qual o valor que eles compraram e agora não compraram mais, quem são os vendedores, e a gente está analisando qual a causa, né, principal de ter perdido esses clientes. Uhum. Do momento de junho até agora, a gente acompanhou cada um desses casos, né? Mas eu quero fazer um levantamento novamente para entender melhor o que mais que tem acontecido para a gente acabar perdendo tantos produtores, né? Rafael, quando você tiver essa estatística aí dos motivos, compartilha com a gente também. Uhum. E, Gabriel, eu acho que seria interessante a gente atuar como entidade junto a esses 107 produtores também, bombardeando de notícias, de informes, divulgando quais foram os melhores resultados atingidos aí pela BVL. O que você acha, Gabriel? Não, acho que faz sentido, sim. Até porque, mesmo que a margem dele seja baixa, se ele usa a BVL, ele tem uma maior produtividade. Então, é uma ilusão. Eu vou colocar pouco dinheiro, vou investir pouco. Mas se ele investe um pouquinho mais, ele consegue um retorno maior. Sim. Essa percepção deles, a gente tem que... Claro que o Rafael já está trabalhando nisso, né? A gente pode ajudar. Então, Rafael, compartilha depois lá com o Gabriel quem são esses 107 aí que você vai fazer a estatística, para a gente colar também uma estratégia de como chegar nesses caras, sem estar falando direto que é por causa da BVL, mas mostrando resultados que houve através da aplicação da BVL. Sim. Tivemos, consequentemente, uma baixa na fidelização, né? Que em outros anos a gente estava numa margem acima de 50%, entre 50% e 60%, né? Até o momento nós estamos com 47%. Então, esse também é um outro ponto que estou estudando formas de como repensar a respeito disso, né? Porque nós fizemos até uma reunião com a equipe comercial para poder realizar a análise SWOT, né? E ver fortalezas, ameaças, enfim, oportunidades. E a área comercial, ela bate muito na questão do marketing. Tem fazendas que não nos conhecem, tem produtores que não sabem o que a gente faz. Só que eu vejo que não adianta muito a gente investir vários recursos na maior divulgação da empresa e você está perdendo dentro de casa, né? Sim. Então, E lembrando as máximas lá nossos bate-papos semanais, é mais fácil e mais barato você atuar em quem já foi ou quem é um cliente que está no meio do caminho aí do que buscar novos, né? O investimento e o custo de aquisição de novos clientes é maior do que você tentar fidelizar quem já está dentro do seu cadastro. eu vou abrir um outro material aqui, não sei se acabar atrapalhando a reunião, mas está dentro daquele ali que a gente está falando de ameaça, né? Uhum. Só um segundo. Bom dia, Jota. Bom dia, gente. Bom dia, desculpa o atraso aí. Estava outra jornada ali. Aqui, né? Então, se ficar confuso aí, vocês me falam. Se o quê? Não entendi, Rafael. Se ficar confuso o que eu vou apresentar aqui, vocês me... Tá. Mas Então, nós pegamos a carteira, né? A gente deu uma analisada.
Quem são clientes com recompra com crescimento, ou seja, comprou mais do que a safra anterior? Quais são os clientes com recompra, mas que diminuiu essa compra, né? Ou seja, teve um decréscimo. Clientes ativos, a gente classificou, vamos classificar como novos, tá? Tá ativo, mas vamos pensar que são novos. Ou seja, são clientes que realizaram compra na safra, mas que nas outras anteriores não tiveram compra nenhuma. Tá. E a gente considerou teste aqui também, porque teste, querendo ou não, é um cara novo que você está acessando, né? Sim. Inativo é um que não realizou compra nenhuma, ou seja, nós chegamos a visitar, porém nós não conseguimos fechar nada. Eu nem consegui, na etapa do funil, é aquele produtor que eu visitei, mas não fechei nada. Nem coloquei aqui o que foi mapeado, eu coloquei o que foi visitado. Então, ou seja, houve um contato junto com ele, né? E a gente não conseguiu fechar. Tá, mas tem que mudar essa caracterização aí, viu, Rafael? O inativo, na realidade, é alguém que já fez compra com você em algum dia e num determinado período deixou de comprar. Sim. Não é o inativo, ele é só um lead. É um lead que você não conseguiu converter ainda, né? Então, vou pôr aqui, lead. Que não, A gente tá. Teve um desses caras que eu conversei para o cargo de gerente, que a gente gostou bastante e acabamos não chegando num meio comum. Hoje ele é gerente comercial da Origem, né? E aí o que a gente combinou, fechamos com ele uma consultoria, né? Então ele tem nos auxiliado aí para poder analisar alguns pontos da área comercial. E tem realizado treinamentos também com a nossa área comercial. Então esses conceitos aqui é dele, mas eu concordo contigo. Inativo é o cara que não comprou, né? Sim. Então é o lead que não convertemos. Mas eu coloquei aqui que são os que ele trouxe, né? Sim. Beleza. O churn é aquele produtor que a gente perdeu, ou seja, que ele comprou e esse ano não comprou mais. E a gente trouxe em número de clientes e em valor, né? Para ter uma noção sobre isso. Esses números eu ainda não apresentei para a área comercial, tá? São números que eu fechei na semana passada e eu tenho analisado caminhos, o que está acontecendo para estar acontecendo isso. E o que você considera aí cliente insatisfeito? Que é o mesmo número de boa experiência, né? Então... O insatisfeito é o cara que comprou e está comprando menos, né? Tá, mas ele apontou o porquê está insatisfeito? O nosso comercial identificou o porquê da compra menor? Não, é isso agora que a gente vai partir para esse ponto. Para esse próximo... Quando você se juntar com a equipe comercial e for discutir isso daí... Eles estão aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são os que compraram e compraram menos. Já tem o nome do vendedor e nós vamos pegar com cada um essa situação, né? Tá. Churn, aqui está essa lista que eu vou passar para o Gabriel depois. Isso aqui são os perdidos, né? Tá aqui, quem são, quanto eles compraram na safra anterior e o representante. Então, a gente vai pegar também os motivos, né, com cada um. E também entender os que compraram mais, por quê, né? Para a gente tentar replicar a boa experiência para os outros. Exato. Então, nós tivemos 39 clientes que recompraram e aumentaram compra. Então, deu um valor a mais de 4.364. Oi? Que pode ser que o cliente insatisfeito não é uma insatisfação, talvez uma insegurança com falta de resultado, né? Ele não teve uma segurança, né? Não é que ele não está satisfeito, porque o insatisfeito normalmente não compra novamente, né? Ou é difícil resgatar ele. Às vezes a pessoa não teve segurança no resultado da aplicação do produto, né? Esse é um cliente fácil de ser convertido, né? Exato. Investir nele. É uma boa observação essa do Jota. E se ficar nesse caminho, ano que vem ele vira churn, né? Exatamente. Aqui não são os valores que eles compraram. Aqui vamos falar que é a variação, ou seja, os 39 compraram a mais 4 milhões. Entendeu? Tá. E os insatisfeitos compraram a menos 5 milhões. Ou seja, nós deixamos de faturar 5 milhões e 700. Sim. Entendi. Olha a meta lá batendo. Bom, então, essas duas situações aí,
requer uma atenção urgente e a gente saber também quais são os motivos. Exato. E aí a gente consegue ser mais assertivo, mais cirúrgico em cima desses caras. Exato. Porque senão a gente fica discutindo eternamente em ações de marketing, mas não vê dentro de casa o que está acontecendo, né? E o porquê que tá gerando nessa situação. E o churn, nós deixamos de... Ou seja, houve compra no passado de 4 milhões e 300, que esse ano não aconteceu. Uhum. Entendeu? Se for somar esses dois aqui, dá 10 milhões. Só que o churn, lembrando que tem clientes que ainda estão no momento ideal de compra. É um pouco mais para frente, mas está aqui, já está aqui até para a gente também estar mais Ficar de olho nesses caras e atuar junto com eles. Se você for somar os dois, o que diminuiu de compra e o que a gente perdeu de compra dá 10 milhões, mas é menos que isso. Porém, é só para a gente ter uma noção, né? Uhum. E se for analisar safras anteriores, a gente tem também aqui alguns valores que são a respeito dessas safras. Posso até encaminhar para vocês depois essa planilha aqui. Algumas avaliações, né, que eu estava fazendo. A gente roda muita carteira. Então, se você for considerar aqui o churn dessa safra e das duas anteriores, nós estamos falando num total de 357 produtores, né? Cara, é muita gente que a gente perdeu, né? Sim. E vocês estão pensando em alguma estratégia para recuperá-los? Porque, de repente, vale a pena ter um time ou alguém de vendas focado só nesses churns inativos, do que abrir também, né? Claro que abrir é importante, mas eu acho que o custo, como o Agnaldo mesmo disse, é bem menor para você retomar esses caras. Sim. De repente, até monitorar quem, por exemplo, tem decrescido o valor de venda, para que tenha algum consultor e vá lá e ligue para o cara e pergunte: vocês estão aplicando direitinho? O que vocês precisam? Posso visitar vocês? Só que é um trabalho que às vezes não é tão grato, né? Vou falar para você que eu pensei que a gente levantou as informações, agora nós estamos nesse ponto de ideias, né? Uhum. Eu pensei na possibilidade de, às vezes, até colocar... Porque o que acontece? Quando você perde o cliente, você vê o próprio vendedor, ele até desanima na possibilidade de tentar voltar. E fica criando 1 milhão de desculpas para não retornar nesse produtor. Eu havia pensado na possibilidade de talvez até, enfim, pôr alguém específico em cima dessa quantidade de clientes para tentar retomar alguns de volta para a carteira. Não sei, a gente ainda está pensando em ideias. Ainda não tenho nenhuma ideia Formada. Mas foi essa a ideia do Gabriel aí, né? Deixar isso daí sob a responsabilidade de uma pessoa, talvez. Porque se você vai tentar voltar com o vendedor daquela carteira, a grande maioria caça 1 milhão de desculpas para não tentar retornar. Né? Uhum. Agora, se você põe alguém novo... Vassoura nova sempre varre melhor. Exato. Tanto que a gente viu isso em algumas áreas que a gente teve mudança de vendedor. Né? O novo, ele vai nesse pessoal que foi perdido aí, porque na cabeça dele é novo, não é perdido. Sim. Agora, quando você fala com quem já passou, ele arruma 1 milhão de desculpas para não querer voltar. Mas é um caminho esse aí que... Eu tinha entendido que o Gabriel tinha comentado deles mesmos voltarem, mas a possibilidade de colocar alguém é possível, porque... Alguém novo com até características, talvez, salariais de benefício um pouco diferente. De repente... nesse caminho, né, de metas voltadas para esse sentido, né, de reativação do cliente. Né? Exatamente. Ele vai ter que fazer um trabalho de visita, às vezes ele vai ter que ser um pouco mais, aguentar um pouco mais de porrada, porque o cara já... mas eu testei e não funcionou. Não, mas como você testou, Jotter? Ontem eu tive Ontem eu tive na ArcelorMittal, que é em Barreiras, né? O diretor lá, amigo meu. E a gente estava falando sobre exatamente esse tipo de assunto ontem lá.
E o desgaste do vendedor, que já passou por um cliente, é diferente. Ele não quer voltar esse cliente, porque primeiro que ele, por ele ter perdido o cliente, algum fator aconteceu no meio do percurso aí. Alguma coisa ele deixou, falhou, ou alguma coisa deixou o cliente satisfeito, com o comportamento, com o atendimento, o pós-venda dele. Qual que é a conclusão que eles têm chegado também? O novo, por 2 motivos, igual eu estava falando, o cara é novo, está cheio de gás, é um cliente novo para ele. E segundo, que esse cara que é novo, ele vai trazer um feedback dos fatos que aconteceram, que para a empresa é importante. Porque ele vai trazer a história que aconteceu, por que o cliente está insatisfeito, o que provocou, é uma forma de a gente corrigir o percurso da empresa. Então, a Arcelor, por exemplo, optou realmente em não deixar o cara que foi uma vez, que perdeu, tentar resgatar a carteira. Porque ele não traz a verdade, porque ele quer se preservar. Como vendedor, esse é natural dele, ele quer se preservar. Ele, de repente, se ele conseguir botar a culpa no cliente, aí ele volta com feedback. Mas se a culpa for um desgaste com ele, ou alguma coisa que aconteceu no atendimento dele, ele não traz para a empresa. E o novo ele traz, não, aconteceu isso no passado, isso, o cliente reclamou isso, ele traz feedback por completo, e é uma forma da empresa corrigir. Então, apostar no novo tem todo esse diferencial. O cara que passou por lá, ele não traz o resultado, realmente, o fato que gerou o desgaste e o cliente não voltar mais para a empresa, não perder o cliente. Mas o novo ele traz. É uma forma até de trazer retorno e feedback do que está acontecendo lá no mercado lá fora, que a empresa não visualizou, que o vendedor anterior não trouxe, o representante anterior não trouxe, que agora vai ser trazido e pode ser corrigido num percurso futuro, entendeu? Sim. Isso é bem legal. E o cliente, geralmente, ele é bem transparente com relação ao que aconteceu. É que a gente não pergunta, mas o cara quer falar. Exato. Puta, eu pedi, aconteceu isso, não sei o que lá. Exato. O novo, ele descobre isso. O novo, ele passa, ele fala. O cliente desabafa, vamos dizer assim, né? O cliente desabafa. Não, concordo. E tem um caminho interessante para esses clientes que a gente teve o churn, né? E aí ele reativaria, mas não ficaria com essa pessoa, o acompanhamento desse cliente. Ficaria com o vendedor da região. O que vocês acham? Depende de qual foi o motivo que foi apontado, né, Rafael? Se é uma incompatibilidade com o comercial, não é interessante voltar para esse comercial. Talvez seja interessante até a BVL assumir esse comprador durante um tempo até identificar uma alternativa para atendê-lo, né? Uhum. Não. E uma outra situação que a gente tem analisado com relação à conversão, né? Então, vocês veem, nessa safra a gente não conseguiu converter 203 produtores, né? Na safra anterior, nós não conseguimos converter 174. Então, a gente está analisando também quais os motivos disso e possivelmente treinamentos de venda focado técnico e de venda focado para esse momento, né? Senão a gente foca somente no fechamento, mas espera lá, pode ser que a gente está errando bastante também no momento de primeiro contato com o produtor. Sim. Da forma de como está sendo apresentado para ele as soluções, enfim, né? Então, estamos analisando nesse sentido também. E uma outra situação é com relação a tamanho de área e mix, né? Então, hoje a empresa, nós possuímos 23 produtos e a gente vende, em média, 2 produtos por cliente. E em tamanho de área, a gente ainda não finalizou o levantamento, mas só para vocês terem uma noção do ano passado. Ano passado, esses 254 clientes que a gente tinha plantavam 500 mil hectares, a gente estava dentro de 90. Então, ou seja, você ainda tem muito dinheiro em cima da mesa que a gente não tá acessando, né? Sim.
Tá, não está acessando, mas o concorrente está? Ou o cara realmente deixou de adquirir? Eu vejo os dois pontos. Você tem, sim, concorrentes acessando esse dinheiro e você tem situações que o produtor ainda não... Não é que ele não está disposto, mas ele não está enxergando total necessidade em usar a área toda. Então, a gente pode estar despertando essa necessidade nele, né? Entendi. Ô, Rafael, vocês chegam a mostrar comparativamente o aumento de produtividade com relação... Porque, por exemplo, ele usa... Para o produtor vai ser claríssimo, se ele tiver um pouco mais de estrutura, tem uma área que ele usa BVL, tem outra área que ele não usa. Talvez conseguir sensibilizá-lo com relação ao aumento de resultado, a melhora de resultado na área que ele usa. Parece para mim tão claro, mas como é que a gente conseguiria fazer isso? Você fala apresentar para ele o resultado que ele teve na área? Ou... Comparativamente. Porque o que a gente faz? Você tem esse acompanhamento durante agora a safra, né? E aí a gente monta relatórios para apresentar para ele e faz uma apresentação de final de safra. Uhum. Né? E aí a gente tem linkado essa apresentação de final de safra com resultados das consultorias também, para validar ainda mais. Tá vendo? Ó, você teve esse resultado aqui por causa disso, disso, disso. Mas também tivemos esse resultado na consultoria XYZ. Foi feito dessa e dessa forma. E ainda assim ele não está disposto a abrir o restante da propriedade. Agora, precisamos fazer isso mais vezes, né? Estou te falando que a gente faz, mas eu não tô vendo 100% de adesão na realização desse material no final da safra. Uhum. Tanto que isso a gente começou a trazer na safra anterior, né? Maior aprofundamento. Agora, nessa, nós vamos pegar mais ainda no pé, porque é uma forma de você estar acessando esse dinheiro que está na mesa, né? Exato. Vamos lá. Certo? Perfeito. E finalizando ali o... Bom, uma outra ameaça que nós estamos tendo, né? Dificuldade de acesso a revendas. Nas últimas safras, a gente tinha algumas revendas parceiras, né? Tinha em torno de umas 10 revendas parceiras, porém, um faturamento bem pequeno. Nessa safra agora, eu tô com 2 só. Então, a gente não consegui, não estou conseguindo caminhar com a questão das revendas, né? E você tem um levantamento dos motivos para isso, Rafael? Os motivos que eu tenho são mais rasos, mas não tem um levantamento aprofundado como esse que a gente vai fazer, por exemplo, do churn. É um outro caminho também que a gente poderia montar. Mas eu acho que vale a pena você fazer isso, porque a revenda, ela, querendo ou não, ela diminui bastante o esforço seu, principalmente em regiões que logisticamente ou não tem profissionais que possam estar atuando, né? Eu vou te falar que a gente não está vendo muito dessa forma, porque as revendas que a gente tem tentado atuar, o que eles querem? Que a gente pega os clientes que nós temos e já passamos para eles, se for região que a gente já está. Se for uma região nova, é colocar um vendedor na região e esse vendedor prospectar clientes para tentar realizar a venda. Tá, mas se vai fazer isso, para que eu vou precisar da revenda? E você vai tentar prospectar o dela. Mas é um esforço que, para a gente, está sendo muito próximo ao que abriu uma região com venda direta. Sim. Nos últimos anos, para a gente, foi muito parecido o esforço que a gente teve, né? Então, o que tem que ser revisto são as condições de entrada de revendas, né? Realmente dessa forma não está valendo a pena, não.
Porque aí eu coloco um vendedor, eu vou lá, você tem que dar produto, testar, acompanhar, para no final apresentar e aí você ainda vender com um desconto de 25% a 30%. Então a gente preferiu, por exemplo, em área de soja, a gente recuou a questão de revendas, em área de fruta, é possível a gente fazer vendendo o produto no mesmo preço. Então, o que nós fizemos? Aí sim, por exemplo, em Petrolina, o vendedor ele está focado em revenda e venda direta, mas venda direta só são produtores acima de 300 hectares. Já o restante é junto com revendas. Mas aí você pode vender o preço de tabela normal que a gente tem, né? Sim. Agora, em soja, a gente não tem conseguido ver essa possibilidade. Em soja, eu tenho que chegar com um produto 25% a 30% a menos, né? Para estar conseguindo tá encaixando essa venda. Legal. O que mais? Bom, momento atual. Então, adiantamos a contratação de vendedores para a área de frutas, né? Como eu comentei com vocês. A gente abriu a região do Pará e do Rio Grande do Sul, tá? Rio Grande do Sul foi junto com uma parceria, então o custo que você tem é bem baixo. O Pará a gente já está abrindo com uma pessoa interna, né? Nossa. Então, eu concordo com vocês nas duas pontas é possível. É possível tanto se abrir novas situações, como também aproveitar mais onde a gente já está. Né? Estamos em processo de desenvolvimento de novos líderes na empresa, como eu comentei com vocês. Então, a gente está querendo desenvolver o coordenador de produção para se tornar um gerente de produção, assistente administrativo e para um cargo de coordenadora do escritório. E pegamos 3 RTVs e estamos desenvolvendo por cargo de coordenador de área, ao invés da contratação de somente um gerente comercial. Né? Por que também do coordenador de área? Para que a gente possa cada vez mais aprofundar nessas áreas, com essas informações que a gente está precisando também. Né? Tem um coordenador que vai estar junto com o vendedor também atuando. E para que a gente possa estar saindo tanto do operacional, que hoje estamos mais, né? Eu, meu pai e minha irmã, e irmos mais para o estratégico e trazer mais gente para o tático. Então, a gente está buscando esse desenvolvimento e estamos caminhando nesse sentido. Muito bom. Beleza? Tá. Rafael, atualiza a gente como é que tá as negociações aí, fundos e os interessados em BVL. Então, fundos, eu acabei dando uma pausa também nas conversas, tá? Para a gente estar focando nesse momento nosso que foi de venda, entrega, enfim. Porém, até o momento, nós temos o Kijane, que a gente assinou o NDA, passamos informações, pediram novas informações, eu também encaminhei. Lembrando que sempre são informações mais contabilidade, né, e questão, agora, algumas informações específicas de cliente, de venda, tem coisa que a gente não passou, né, de produção também. Uhum. Mais informação de contabilidade. Então, o Kijane, eles já estão com algumas informações nossas, né, estão em avaliação. Teve um outro fundo, deixa eu abrir aqui, que eu não lembro de cabeça o nome de cada um, não. Pera aí. Ao longo do mês de novembro e começo de dezembro, nós vamos ter Demo Day para alguns fundos. Aí vai ser interessante a gente saber se você já teve algum tipo de contato ou não, até para que não inclua a BVL nesse momento de Demo Day, de fazer a apresentação. Bom, para vocês entenderem, de forma geral, a SP Ventures eu conversei 2 vezes e aí o Felipe até comentou comigo, viu com o pessoal lá, não teve interesse, mas o Felipe me passou a Shift para eu estar conversando. Uhum. Né? Conversei com eles, a gente também assinou o NDA, passei algumas informações e Shift. Está no momento agora de... Eles estão analisando as informações que eu passei, né? Passei até no final, da metade para o final do mês passado, tá? Algumas informações lá com eles, que é o Felipe da Shift. Tá. Kijane, eu já comentei com vocês.
né? Então, eles também têm algumas informações que estão avaliando. Baraúna, eu cheguei a conversar um tempo atrás, lá no mês 7, 8 e 9, mas aí o Caio respondeu comentando que no momento iria priorizar outras frentes, né? E por hora não teria interesse nisso que a gente apresentou. Agrovem, eu conversei com o Bernardo no mês 7, aí ele ficou de ver a possibilidade de a gente participar em agosto ou setembro, mas depois não deu nenhum outro retorno. Mandei mensagem para ele também, não tive retorno com ele. Barna Investimentos, conversei com o Luigi, né? E como a gente teve um avanço com o Pátria, eu cheguei a falar com o Luigi sobre isso, né? E se eles teriam interesse em avançar em alguma possibilidade. Uhum. O Luigi ficou de ver com o pessoal lá internamente, mas ainda também não me deu retorno. Tá. O que mais? Bom, Agrovem, nós vamos ter agora um evento no final do mês, que é o último encontro da Agrovem. Eu vou aproveitar e vou falar com o Silvio também. Vou dar uma reforçada. O Pátria, nós estamos no momento do MOU, né? Então, tem algumas questões ali que eles colocaram que a gente está em discussão e estamos vendo melhorias ali da parte deles, né? Então, o pessoal do Pátria chegou a fazer até 3 visitas aqui com a gente, fizeram uma proposta, né, no valor da empresa, ofereceram em 55 milhões e aí teria uma compra não total, mas de uma porcentagem acima de 50%. E a gente está discutindo alguns pontos ali do MOU junto com eles. E quem mais? Que já eu comentei com vocês, né? E seriam esses. E tem a Meros Capital, que também eu conversei com eles, né? Que era um rapaz que trabalhava na HG, e ele comentou comigo que eles vão, até chegamos também a passar algumas informações, né? Assinamos NDA, passamos algumas informações, mas eles comentaram da gente voltar a conversar só em janeiro, que agora eles iriam dar uma segurada com relação a esse ponto. Uhum. São esses. Beleza. Joter, Gabriel, mais alguma questão aí com nosso amigo Rafael? Estou na escuta aí. Não, senão ia fazer a pergunta relacionada ao que a BVL precisa da Ciclo e como é que a gente pode ajudar mais. Nós já temos 2 deveres de casa aí, né? Um que é fazer a atuação junto àqueles 107 clientes que diminuíram, mais aqueles 39. Aliás, os 107 que não estão comprando, mais os 39. E a outra é essa daí, que é especificamente comigo, para, na reunião da Agrovem, cobrar uma posição do Silvio e do Bernardo. Uhum. Tem mais alguma coisa, Rafael, que você acha que a gente possa estar atuando? Então, no momento, se a gente conseguisse discutir mais esses pontos que eu levantei com vocês, internos, que a gente está tendo, né, me ajudaria bastante. Então, eu tô pegando essa informação, sentando com a área comercial, conversando, sentando com meu pai e com a Cris, conversando, sentando com esse consultor da área comercial que eu comentei com vocês, trocando uma ideia também, e com vocês da mesma forma. Porque assim a gente consegue, como é que fala? Extrair mais coisa, né? Consegue pegar um número e, consequentemente, brigar mais com ele, né? No bom sentido. Então, falando com a gente, você consegue ter mais ideia. Então, se a gente conseguisse trocar mais ideia sobre aqueles pontos ali, me ajudaria. Se eu puder mandar até para vocês também aquilo que a gente tem levantado, né? Com relação a clientes perdidos, prospecção, por que não estamos conseguindo. Esse hoje é um ponto que eu estou tendo um pouco mais de dificuldade em conseguir pensar em ideias. Vocês já trouxeram algumas, mas, claro, a gente pode estar pensando em várias outras. Compartilha mais a ideia, né? Isso que eu quero dizer. Compartilha com a gente, Rafael, e
eu acredito que, Gabriel, ele tem liberdade aí de agendar reuniões contigo, lá Com certeza. em Luiz Eduardo, e aí me coloca, eu participo virtual também, se for o caso, convida o Jotter, Maurício também, o Tarcísio está querendo participar das reuniões também. Perfeito. Vou convidar a trupe e eu gostaria de visitar a fábrica da BVL também. Opa, na hora. Preciso conhecer, só vejo de fora. Não, fica o convite. Jota também quiser, já conheceu ali a fábrica, mas quiser visitar também. Mas vamos sim, vamos marcar, vamos assim. Não, estou à disposição, é só marcar aí e falar com o Gabriel aí, né? A gente vai junto. Viu, Gabriel? Uhum. Pode assinar aqui, estou do lado aqui mesmo, a gente vai lá e quem puder contribuir aí, puder ajudar. A gente está aqui para isso mesmo, tá? Maravilha. Perfeito. É isso, Rafael? É isso. Bom, meu amigo, muito bom falar sempre contigo. Recomendações aí à família. Eu que Aí, agradeço. vai Obrigado. também, tá bom? Felizmente, não estamos trazendo os números que queríamos. A nossa meta eram 30 milhões, né? Mas estamos correndo atrás, estamos correndo atrás. É. Maravilha, meu amigo. Pessoal, Jotter, Gabriel, podemos encerrar? Tranquilo, tranquilo. Vamos encerrar. Um abraço. Beleza, obrigado, viu? Até mais. Obrigado, Rafael. Grande abraço. Gabriel, você continua? Sempre. Tá. Temos